Vamos lá, pessoal. Hoje eu visitei uma estrutura do Bradesco Principal, um dos escritórios que fica aqui no início da Paulista, bem perto da nossa sede aqui da faculdade da FBNF. E eu vim conversar com vocês e falar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o Bradesco Principal. Então, você que tem interesse e hoje não atua no Bradesco, é do mercado, ou você que atua no Bradesco, tá ali no varejo do Bradesco, tá no média renda do Bradesco e tem vontade de ir para o alta renda. Então, fica nesse vídeo até o final porque eu vou falar absolutamente tudo. Como esse cliente alta renda é visto, como o Bradesco está desenvolvendo ali toda a estrutura, quais são os próximos passos do Bradesco, como funcionam as agências, as estruturas ali dentro, o que você precisa saber para desenvolver ali tudo que é exigido pelo gestor do Principal, tá bom? Então eu vou ficar olhando aqui para baixo só para eu não me perder, saber quais pontos aqui a gente vai falar. Vamos iniciar entendendo o que é o Bradesco Principal. O Bradesco Principal surgiu através de um movimento, o movimento Change, através do Noronha, que chegou para reestruturar ali muitas áreas do banco, trazendo ainda mais e firmando ainda mais o posicionamento do Bradesco no alta renda. Posicionamento esse que era ali muito visto e muito admirado no mercado pelo Itaú Personalité. Ainda é, mas a gente começa a perceber que o Itaú Personalité tá perdendo espaço, tá perdendo ali oportunidades ali de crescimento, até porque ele já estava muito bem estabelecido no mercado financeiro como um todo, principalmente quando a gente fala do alta renda. E aí, com a chegada do Noronha e toda essa mudança, houve uma reestruturação que também mudou outros players. Basicamente, o que o Bradesco olhou e falou foi o seguinte, ó, vamos lá. Esse ano de 2026, eu quero atingir a marca de 1 milhão de clientes. Esse ano de 2026, eu também quero expandir a minha operação para 110 escritórios no país inteiro. Os outros bancos, por sua vez, olharam para esse movimento e pensaram, putz, agora o Bradesco vai atacar os meus clientes, a minha base de clientes. Porque o Bradesco Principal quer essa parcela do alta renda que fatura acima de 25 mil. Então, como eles querem essa parcela que fatura acima de 25 mil, eles vão justamente pegar essa parcela internamente de clientes que já estão ali sob gestão da própria empresa, do próprio Bradesco, mas eles também vão começar a olhar para o Personalité, eles também vão começar a olhar para o Select, para corretoras, para cooperativas, e é por isso que todos os outros players passaram a se movimentar também, que é como, olha, como o Bradesco vai vir buscar aqui dentro da minha casa, eu tenho que fortalecer a proteção dos meus clientes e fortalecer os meus profissionais. Porque o Bradesco, por sua vez, também está contratando gente de dentro, mas está olhando para o mercado. E a gente já vai falar sobre isso. E o que é ali o cliente alta renda? O que o banco quer com o cliente alta renda? O cliente alta renda, ele paga a conta. Ele paga a conta do banco. Porque quando a gente pensa no lucro que o banco tem, no ROI que o banco tem com o cliente varejo, precisa vender muito, ter muitos clientes, porque são valores pequenos. Agora, quando a gente fala de alta renda, a gente fala de operações maiores, de investimentos maiores. Então, menos clientes já pagam a conta e pagam a conta com mais eficiência, pagam a conta com mais naturalidade, de maneira mais saudável, digamos assim. E é por isso que a gente vê um movimento de agências do varejo fechando e movimento de agências do alta renda abrindo. Isso seja no Bradesco, do Itaú, do Personalité, ou aliás, no Itaú, no Santander ou em qualquer outro lugar. E o que o banco espera desse cliente? O banco espera que esse cliente ele traga o dinheiro e permaneça com o dinheiro. Parece óbvio, né? Mas para que ele permaneça com o cliente, com o dinheiro ali dentro, o cliente ele não pode buscar soluções financeiras em outros lugares. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo que é bem prático, é bem rápido e a gente consegue entender exatamente o que significa a palavra principalidade, que é uma palavra muito importante quando a gente fala do segmento alta renda. Eu tenho um amigo que ele trabalha em uma corretora. E ele tem ali na base de clientes dele um cliente que resolveu resgatar ali um valor de 3 milhões de reais. E esse valor que ele queria resgatar era para fazer um investimento imobiliário. Esse investimento imobiliário que ele queria fazer era, enfim,
Honestamente, os detalhes eu não sei, até porque a gente não pode compartilhar tudo isso, mas imagino eu que fosse ali talvez de um leilão, ou talvez de uma situação, um cenário onde o imóvel estava sendo comprado, oferecido, né, ofertado, por um valor muito menor do que o que ele valia. Esse investimento imobiliário que o cliente ia fazer precisava ali ser imediato, então ele resolveu resgatar esse valor, esses 3 milhões de reais ali, da carteira da corretora. Quando ele decidiu fazer esse resgate, o assessor levantou a mão e tentou reter esse dinheiro. Faz total sentido que a gente tente reter ali o recurso conosco. Quando ele tentou reter, ele virou e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho essa oportunidade aqui, essa oportunidade imobiliária, e eu quero aproveitá-la. Quando foi analisado o retorno financeiro que ele teria nesse investimento imobiliário e o retorno financeiro que ele teria na carteira, o que ele tinha na carteira, foi visto que não fazia sentido, ainda que o investimento imobiliário tenha outros riscos, como, por exemplo, o risco de liquidez. Ainda assim, comparando todos esses riscos, não fazia sentido o cliente manter o dinheiro investido e deixar para lá ali a compra desse imóvel. Quando a gente fala de um cenário onde existem soluções dentro do mesmo ecossistema, a gente falaria, por exemplo, da possibilidade desse cliente não se descapitalizar, manter esse investimento, talvez até alocar para um outro investimento, onde ele tivesse retornos mensais. E esses retornos mensais seriam ali o equivalente para cobrir parcialmente ou totalmente um crédito imobiliário, que a gente sabe que a taxa de juros é muito mais competitiva do que um crédito normal, né, claramente. Então, o que aconteceria é que ele não se descapitalizaria, ele manteria esse dinheiro investido e ainda assim conseguiria investir nessa solução imobiliária que ele encontrou ali diante de uma oportunidade que surgiu. Nota que quando a gente tem mais soluções, mais ferramentas para o cliente, ele não precisa se movimentar, o dinheiro dele permanece com a gente. E o Bradesco Principal está olhando muito para isso. Ele está olhando muito para a principalidade desse cliente. E ele está atacando de maneira bem agressiva todas as possibilidades de soluções financeiras que ele pode vir a ter. Então, um desses exemplos é que o Bradesco fez a aquisição de um banco americano. Com a aquisição desse banco americano, agora ele consegue ofertar para seus clientes tanto nacionais, clientes que estão aqui no Bradesco do Brasil, como clientes que estão lá e são brasileiros, soluções de crédito, de investimentos globais, porque agora ele adquiriu um banco que já tem ali habitualmente uma carteira de clientes e já atua nos Estados Unidos. Isso significa que, por exemplo, um cliente que queira fazer um financiamento imobiliário na Flórida, ele consegue através do Bradesco Principal. Outra coisa também que o Principal tem olhado bastante é para soluções jurídicas quando a gente fala do planejamento sucessório. Então, quando esse cliente ele precisa cuidar dessa proteção patrimonial dele, ele não precisa mais se movimentar. Então, existe uma equipe jurídica, advogados que vão conversar e orientá-lo sobre todas essas questões patrimoniais. Toda essa principalidade traz com o cliente muito mais comprado, com um senso de exclusividade muito maior e com falta de necessidade de ficar migrando de um banco para outro, para outras instituições, para outras corretoras. Mas para sustentar essa principalidade, o banco precisa de profissionais de fato preparados. Então, para um profissional hoje atuar no Principal, ele precisa entender sobre todo esse ecossistema multidisciplinar que atende esse cliente. Então é óbvio que quando a gente fala de um relationship management, por exemplo, que é o gerente de carteira, o gerente de relacionamento, nós vamos falar sobre uma pessoa que vai olhar 360 para a carteira e talvez não se verticalize tanto em alguns assuntos como a onshore, offshore e tudo mais, mas ele precisa ter uma excelente noção, não pode ser uma noção superficial, ele precisa ter entendimento suficiente para conseguir atender esse cliente. Outras novidades que a gente vê também é que quando a gente fala de carteiras com maior recurso investido, então nós temos 3 possibilidades de carteira ali dentro, RM1, RM2 e RM3. No RM1 é uma renda acima de 25 mil. E para isso tem ali
um advisor para cada 3 gerentes, para cada 2 gerentes. Quando a gente vai para o RM2, que são clientes que têm investidos acima de 300 mil reais, a gente já começa a trabalhar em dupla. Então, para cada gerente de relacionamento, para cada RM, há um advisor, há um especialista em investimentos. Eles começam a trabalhar em dupla. É quase exclusivo esse atendimento, esse direcionamento. O mesmo acontece quando a gente fala do RM3, que é uma carteira com 1 milhão a 10 milhões investidos. Então, o que você precisa desenvolver para hoje ser contratado no Bradesco Principal? Em primeiríssimo lugar, a tecnicidade. A gente precisa saber como funciona tudo isso e entender na prática. Então, você precisa entender sobre cenário econômico, você precisa entender sobre investimentos, além dessas nuances ali que são um pouco mais amplas, a gente precisa entender sobre produtos alta renda. Então, quando a gente fala, por exemplo, das questões sucessórias, você precisa entender essas regras, mas além disso, você precisa entender os produtos que envolvem, como seguros, por exemplo, previdência privada. Então, a gente vai para vários campos de produtos que são importantes, indispensáveis, para que você consiga dominar tanto os produtos como a gestão ali da sua carteira para conseguir ingressar no Bradesco Principal. Outro ponto também é que a tecnicidade, ela pode ser desenvolvida com o tempo. Você precisa sim saber, você precisa sim dominar, mas você consegue se aprofundar ali através de repertório que você ganha gerenciando a própria carteira, por exemplo. Uma coisa que é indispensável quando a gente fala do Bradesco Principal é a parte comportamental. Então você precisa agir como um gerente que hoje já atua na alta renda. E aí você pode virar para mim e falar, Amanda, mas eu não atuo, eu tô no varejo, ou eu sou a N, eu ainda não tenho experiência, eu ainda não tenho comportamento, porque eu não atuei ainda. Então você precisa desenvolver. Tanto habilidades comportamentais como habilidades técnicas são olhadas, analisadas para a contratação do Bradesco Principal. Então, entender sobre cenário econômico é importante? Sim. Entender sobre tecnicidade é importante? Sim. Mas entender como se portar numa entrevista, no dia a dia, com a agência, com o cliente, isso é indispensável. Além de tudo, uma coisa que a gente sempre fala aqui é sobre o lifestyle do cliente alta renda. Você precisa entender sobre o universo dele. Carros, relógios, perfumes, viagens, tudo isso vai ser necessário para que você consiga se conectar. Essa conexão com o cliente vai fazer com que você consiga gerenciar e crescer ainda mais a sua carteira. Lembre-se da principalidade, se o cliente não confia em você, ele não vai manter o recurso dele com você. Ele vai começar a procurar outras soluções financeiras. Ainda que em outras instituições ele não encontre todo o ecossistema. Se ele encontrar lá uma pessoa que de fato ele consiga confiar, é lá que ele vai permanecer. E afinal de contas, o Bradesco está contratando? Não está contratando? Como funciona isso? Bradesco sempre foi muito conhecido por formar em casa. Então, antigamente, era muito comum que você só conseguisse entrar no Bradesco pelos cargos iniciais ali de escriturário e depois, com o tempo, você ia galgando e crescendo para outros cargos. Isso não está mais acontecendo. O Noronha, ele veio com uma mudança, inclusive, de contratar em qualquer nível, o que traz pra gente muita possibilidade de mercado. Então, se algum dia você olhou pro Bradesco com essa sensação de que ele jamais conseguiria te contratar, pode cair por terra esse pensamento, porque agora sim estão contratando. Isso tem acontecido justamente por conta dessa mudança do movimento Change, já estava acontecendo antes, mas essa mudança tem especificamente expandindo ainda mais essa visão de que o Bradesco está trazendo pessoas do mercado. Se está trazendo pessoas do mercado, significa então que eles não estão promovendo os internos? Estão. Tá? Existe um movimento muito grande e que está acontecendo com muita intensidade e muita velocidade de trazer os próprios colaboradores que hoje atuam no média, renda, até mesmo ali no varejo, para o Principal. Isso tem acontecido e é analisado ali. O relacionamento deles com os pares, o gerenciamento deles de carteira, de metas hoje, como estão os resultados, tudo isso é analisado junto com outras habilidades. O que eles me disseram é que um filtro interno que eles utilizam é o quanto essa pessoa está se desenvolvendo. Então, é uma pessoa que entrou no Bradesco há, sei lá, 5, 6, 7 anos e continuou no mesmo lugar, não aplicou nenhum MBA,
ok, não tá estudando, não tá se desenvolvendo, dificilmente essa pessoa vai evoluir, ainda que os resultados sejam muito bons, porque para eles é importante também essa mentalidade de crescimento. Afinal de contas, o Bradesco tem pagado salários altíssimos com bônus mais altos ainda. Outra coisa que eles têm analisado é o quanto essa pessoa está disposta a migrar, a crescer, olhando também para esse desenvolvimento de habilidades técnicas e comerciais. Não acredite que porque você tem bons resultados, você tem ali o caminho natural para o Principal, para o crescimento para o Principal, e que lá eles vão te treinar, porque isso não vai acontecer. Tem sim um onboarding ali nos primeiros dias, onde fala sobre o mercado de luxo, mas é isso. Tecnicamente, comportalmente e comercialmente você já precisa estar pronto. Isso porque o Bradesco, assim como todas as outras instituições, não tem tempo para errar. Eles precisam olhar para o cliente, manter esse cliente ali dentro da carteira, trazer mais clientes e fazer essa carteira performar, fazendo com que essa relação de confiança exista de maneira natural e desde o início. Como não há chance de errar, eles vão contratar os melhores. Ah, Amanda, mas eu tenho resultado, eu bato minha meta todos os meses. Se, pelo olhar do Principal, você não for um candidato ideal, se você não tá se desenvolvendo, se você não tá fazendo um MBA, se você não tá ali olhando para esse desenvolvimento da sua carreira mesmo, técnico, comportamental, eles não vão te contratar. Aqui falamos muito sobre o segmento alta renda, então falamos muito sobre Itaú Personalité, Bradesco Principal, Santander Select e tudo que você precisa saber sobre esse universo, caso você queira ingressar ou caso você queira performar em um desses segmentos. Então conte conosco e te vejo no próximo vídeo.